Meus amores, sejam todos bem-vindos a este quadro mais do que especial. Eu acho que todos vocês sabem que um dos meus criadores que eu mais acompanho aqui no YouTube e que é minha inspiração para criar conteúdos boys love aqui na internet é a Cami Brenner. E Cami Brenner está escrevendo um boys love, gente. Ela está escrevendo um livro que é um boys love e a gente vai ler esse livro aqui juntos. Esse vai ser um quadro que a gente vai lendo aí os capítulos que ela for lançando. Já tem 15 capítulos lançados e a gente vai ler tudo aqui juntinhos. Eu consegui a autorização dela pra gente ler aqui no canal e a gente vai fazer essa leitura conjunta aqui. Como vai funcionar? Eu vou ler os capítulos e vocês podem aí no seu celular ir acompanhando, tipo um audiobook, pra você entender a história, pra você entender tudo que tá acontecendo e a gente vai comentar depois no fim o capítulo que a gente leu. A gente vai falar o que a gente achou, vai falar dos plot twists, vai falar de tudo desse livro da Cami Brenner, porque, gente, eu tô muito ansioso. Eu já li o primeiro capítulo, eu amei e eu vou reler aqui com vocês. E sério, gente, Cami Brenner tem um talento incrível para escrita. Ela já escreveu outros livros também, todas as informações vão estar aqui na descrição pra vocês. Então vão lá, sigam a Cami Brenner nas redes sociais, sigam ela lá no Wattpad, vai lá, leia o livro dela pelo Wattpad, ajude a Cami, divulgue o livro dela, pra que quem sabe, gente, uma das histórias da Cami possa ser publicada aí por uma editora, ou até essa história da Cami possa se tornar um boys love, imagina. Gente, eu ia querer muito. Então vamos lá, vamos começar esse vídeo e eu espero que vocês gostem, que vocês estejam comigo, que vocês não soltem a minha mão e vamos ler esse boys love de Cami Brenner. Opa, tudo bom com você? Eu sou o Tai e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu peço que você que tá assistindo esse vídeo se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação para você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal e, por favor, deixa o seu like. A gente tá com uma meta de bater 10 mil inscritos até o fim do ano, então, por favor, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês pra gente chegar a essa meta o quanto antes. Me dá uma ajudinha que eu vou te agradecer do fundo do meu coração. E caso você queira fazer parte aí do nosso grupo seleto aqui de membros do canal que recebe mais de 200 conteúdos quando se tornam membros aqui do canal, seja membro deste canal, né, gente? Afinal, o meu trabalho agora é apenas o YouTube. E o meu dinheiro que eu ganho aqui é os membros. Então, por favor, gente, se torna membro, porque senão eu vou passar fome. Pelo amor de Deus, gente. É a única grana que eu ganho, tá? Eu não tenho edição de vídeo mais, é só o YouTube. Então, por favor, gente, pelo amor de Deus, se torna membro. Assistam os anúncios e me ajuda aí a eu pagar as minhas contas e eu continuar produzindo vídeo aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, dei meus recadinhos aqui pra vocês. Vamos começar a ler esse livro da Cami Brenner, porque já me estendi demais. E eu tô muito ansioso, tô até com um pouco de vergonha, porque Cami Brenner vai estar assistindo esse vídeo. Oi, Cami, tudo bom com você? Eu te adoro, viu? Você sabe, eu já te falo sempre nas DM. Gente, eu sou muito fanboy dela. Ai, meu Deus do céu, tô até com vergonha. Nem tenho roupa pra isso. Mas enfim, bora lá, vamos começar esse vídeo que eu tô muito ansioso. Vem comigo. Gente, eu acabei de perceber que eu não falei pra vocês qual é o nome do livro. O livro se chama Primeiro Amor na Casa ao Lado. Vamos lá começar o primeiro capítulo e eu tô muito ansioso. O primeiro capítulo se chama Primeiro Beijo da Discórdia. Mano, já começa dessa forma, hein? Um ano era 2004. O local era uma rua pouco movimentada, em um bairro de classe média bastante residencial. Duas casas haviam sido construídas lá, uma de 2 andares branca e outra de 2 andares de tijolos. Uma pertencia à família Belchior, enquanto a outra era dos Castelo. E todo mundo que morava perto sabia que ambas as famílias eram muito próximas. No entanto, os 2 adolescentes que viviam ali não podiam ser mais diferentes. Vicente Castelo estava concentrado escrevendo seu trabalho de biologia em seu Windows XP quando bateu as mãos na escrivaninha. Levantou irritado e fechou o vidro da janela com força. Todos os dias que queria estudar era a mesma coisa. Seu vizinho ia para a garagem e começava a ensaiar aquelas músicas barulhentas que ele não podia odiar mais. Qualquer coisa que fosse, My Chemical Romance, Blink-182 ou Green Day passava longe de sua playlist. Ninguém era mais pop do que ele. Seu
espelho tinha fotos de Britney Spears e Madonna, e aquelas eram as músicas que cantava no chuveiro todas as noites. O nome de seu vizinho era Jonathan Belchior, e apesar de terem a mesma idade, os dois tinham 16, mas o outro era mais velho por apenas alguns meses. Eram as pessoas mais diferentes do mundo para a tristeza de seus pais. Na adolescência, eles tinham sido colegas de universidade. Foi assim que se aproximaram e mantiveram amizade até mesmo depois de seus casamentos, quando decidiram ser vizinhos. Como ambas as famílias tiveram filhos ao mesmo tempo, era natural que pensassem que seus garotinhos seguiriam o mesmo caminho que o deles, mas isso não aconteceu. Jonathan era a criança mais tímida e isolada da rua, não gostava de brincar com os outros e passava o tempo todo sozinho no fliperama, onde já tinha zerado todas as máquinas. Já Vincent era famoso no bairro, as velhinhas o adoravam por sua educação e gentileza. Todas as crianças queriam brincar com ele na pracinha e soltar pipa no parque da cidade. Ele até tentou uma amizade com o vizinho algumas vezes, porém todas essas tentativas foram falhas e assim eles apenas cresceram afastados. Isso até o dia que mudou seus destinos para sempre. Aos 8 anos, Jonathan adoeceu. Ele sempre foi uma criança frágil desde o nascimento, mas as coisas pioraram muito com o passar dos anos. Como médico, seu pai ficou apavorado, sabia que os 2 rins do filho iriam parar de funcionar em algum momento, e ele precisavam de uma doação. Tanto ele quanto a esposa estavam prontos para doar um de seus órgãos e salvar a vida do filho, porém, em uma mudança drástica de acontecimentos, nenhum dos dois era um doador compatível. Depois de testar vários familiares e até mesmo seus amigos vizinhos, uma realidade que ninguém esperava veio à tona. Dentre todos testados, Vincent era o doador mais compatível. Aquilo foi debate entre as famílias por semanas. Os Castello estavam com medo de submeter o filho a uma cirurgia como essa, especialmente uma que era ilegal. Um menor de idade vivo não pode ser doador de órgãos. Assim, o Sr. Belchior iria fazer a cirurgia de forma clandestina. Ele estava tão desesperado para salvar seu filho que implorou aos prantos e de joelhos na frente dos amigos, até que por fim eles cederam. Naquela época, Vincent era tão jovem que não entendia o que estava acontecendo. Ele apenas era uma criança bondosa e quando ouviu que poderia salvar a vida de alguém, mesmo que fosse aquele vizinho com o qual não tinha intimidade, ele disse que iria fazer. Assim, aos 8 anos de idade, ele doou um de seus rins a Jonathan e salvou a sua vida. Foi apenas alguns anos depois que se deu conta do que tinha feito e começou a se sentir mal. Ele tinha percebido que foi manipulado por ambas as famílias e era jovem demais para tomar uma decisão definitiva como essa. Agora tinha perdido algo que jamais poderia recuperar. Do outro lado, Jonathan não se sentia muito diferente. Ele nunca tinha gostado daquele vizinho, não entendia por que ele vivia sorrindo, como tinha facilidade para fazer amigos e por que todo mundo andava gravitando ao seu redor. Muitas vezes o observou pela janela enquanto ele liderava as brincadeiras com todas as crianças da rua andando ao seu entorno. Ele não sabia como fazer amigos, era atrapalhado com as palavras e se sentia mais confortável sozinho. Por isso, se isolava de todo mundo. Na época em que ficou doente, não teve muitos pensamentos sobre, apenas tinha aceitado isso como algo que não poderia mudar. Seus pais não lhe disseram que iria doar aquele rim. Ele descobriu mais tarde, quando uma parte de Vincent já estava dentro dele. O sentimento na época foi estranho e perdurava em seu coração até hoje. Era como se fosse viver o resto da vida em dívida com aquela pessoa, uma que ele jamais poderia pagar. Assim, ele naturalmente se tornou um jovem introvertido, que encontrava conforto em jogos de videogame e na música. Foi por volta dos 12 anos que começou a acompanhar bandas de rock e teve interesse em aprender a tocar guitarra. Assim, seus pais o matricularam em aulas particulares. Ele também fez 2 amigos na escola, os únicos de toda a sua vida escolar: Jesse Avelino, o filho dos donos da loja de conveniência perto da escola, e Kevin Nolasco, que era filho de mãe solteira e fazia bicos levando cachorros em pet shop para pagar o aluguel do apartamento velho onde viviam. Jonathan era o único bem de vida dentre os 3, por isso os tinha ajudado a comprar instrumentos, e juntos montaram uma banda de garagem que fazia covers de seus artistas favoritos. Eles até faziam algum dinheiro tocando aqui e ali
em festinhas da escola, mas toda a renda ia para cigarros e bebidas de qualquer forma. Eles eram definitivamente os alunos problemáticos da escola, porém nenhum deles ligava. Os pais de Jonathan diziam que isso era apenas uma fase e torciam para que o garoto se tornasse responsável como Vincent um dia. Não havia nada que ele odiasse mais do que essas comparações. Vincent era de fato muito responsável. Além de ser o presidente da classe, suas notas eram sempre acima da média e ele não fazia coisas erradas como fumar ou beber. Ele também não dava qualquer problema no que dizia respeito a namoros. Seus pais estavam sempre aliviados porque ele andava com um grupinho de meninas educadas e responsáveis e todas eram suas melhores amigas. No fundo, seus pais sonhavam que ele fosse namorar uma delas. Sendo assim, na adolescência, as diferenças entre os dois vizinhos cresceram ainda mais. Não era como se eles se odiassem. Na verdade, era como se ignorassem a existência um do outro, ou pelo menos era isso que diziam. Vincent tinha saído do banho naquela noite e usava seu roupão da Chanel e rolos coloridos nos cabelos loiros. Toda noite, ele colocava Like a Virgin da Madonna para tocar no rádio com CD e usava sua escova de cabelo para performar diante do espelho. Ele estava muito empolgado enquanto admirava seu visual e fazia caras e bocas. Então não percebeu que seu vizinho estava sentado na janela fumando. A janela do quarto de Jonathan era lado a lado com a dele, as duas no segundo andar das casas. E como elas não ficavam muito longe, os dois conseguiam enxergar dentro do quarto um do outro relativamente bem. Assim, Jonathan estava observando o show do outro enquanto fumava descansadamente. Ele não disse uma palavra sequer, mas havia um sorrisinho no canto de seus lábios. Só não se sabia se era deboche ou outra coisa. Vincent estava fechando o portão de sua casa, quando olhou para o lado e viu Jonathan fazendo a mesma coisa. Ele ficou um tanto confuso, e então olhou para o relógio em seu pulso para verificar o horário, mas realmente eram 7 da manhã. Aquilo só podia ser uma miragem. Aquele garoto chegava na aula depois das 9 todos os dias. "O que você está olhando?" perguntou quando viu o outro com os olhos arregalados. "Você está passando bem? Nunca te vi acordar cedo antes." Jonathan pendurou a mochila no ombro, olhou para ele como se não fosse responder e apenas saiu caminhando na direção da escola. Ainda em choque, Vincent o acompanhou um pouco mais atrás. Enquanto olhava, não conseguia não pensar que ele tinha um porte bom. Era alto e magro, sua pele era pálida e os cabelos bem escuros. Ele tinha um visual que pendia entre doente e misterioso, e por algum motivo as meninas de sua sala o achavam atraente. No entanto, usava o uniforme todo desleixado, com a gravata mal amarrada, seus tênis estavam sempre encardidos e rabiscados e as unhas pintadas de preto com esmalte descascado na maioria delas. Ele não entendia o que as pessoas viam de atraente em um bad boy. Achava que era muito mais bonito estar com um uniforme impecável como o dele, um perfume doce e os cabelos arrumados. Tudo bem que era mais baixo, sua cabeça batia no pomo de Adão do outro, usava óculos e tinha sardas no rosto. Geralmente tiravam sarro dele por isso, mas em sua cabeça se achava atraente o suficiente. Por que será que o outro era muito mais popular do que ele? Ei! Vincent esteve tão perdido em pensamentos que não percebeu que o outro tinha parado para esperar o semáforo abrir. Assim, ele tropeçou desajeitado em suas costas e ficou um pouco envergonhado. "Olhe por onde anda", resmungou e então colocou a mão no bolso da calça e puxou de lá uma caixa de cigarros amassada e vazia. "Ah, que merda." Vincent viu que ele deu a volta e ficou confuso. "Aonde você vai?" "Comprar cigarro." "A essa hora? Não é possível que você tenha vontade de fumar às 7 da manhã. E se eu tiver? Seu pulmão deve ser preto. E o que você tem com isso?" "Né?" resmungou. "O que eu tenho a ver com você estragando seus órgãos?" Dito isso, ele se virou e saiu andando na direção oposta quando o semáforo ficou verde. Jonathan sabia o que havia por trás daquela frase. Conseguia sentir estar sendo julgado o tempo inteiro por estar desperdiçando sua saúde com bebidas e cigarro, e aquilo o irritava muito. Se não tivesse recebido aquele rim dele, o outro não teria qualquer dizer nessa história. Porém, como havia tirado aquilo dele, nem sequer podia retrucar. "Você não precisa quebrar o balcão." Ele tinha acabado de bater a caixa de cigarros com força no balcão da loja de conveniências quando Jesse apareceu com um pirulito no canto da boca.
biblioteca. Eles se cumprimentaram com uma batidinha rápida de mãos enquanto a mãe do garoto passava os cigarros e lhe cobrava o valor. A única razão pela qual ele conseguia comprar cigarros sendo menor de idade era porque os pais de Jesse facilitavam. Tinha uma política de que se não proibissem o filho das coisas, ele não faria nada errado por suas costas. Assim, eram eles que sempre liberavam bebidas e afins. Caiu da cama? Jonathan perguntou. Eu que te pergunto. O outro revidou. Eu sempre vou para dormir na primeira aula, você que só chega na segunda. Ele deu uma risadinha, colocou o cigarro na boca e acenou para a mãe do amigo, enquanto o acendia andando para fora da loja de conveniências. Jesse negou um cigarro porque estava comendo aquele pirulito. Então, eles andaram em silêncio pelo trajeto até a escola. Não tinham muitas palavras de modo geral, mas de manhã cedo era ainda pior. Jonathan pensava que isso era comum quando você se tornava íntimo de alguém. Já eram amigos há tantos anos que não havia estranheza nenhuma em caminharem juntos sem dizer uma palavra sequer. No entanto, demorou para que se tornassem amigos assim. Jesse era o garoto mais calado da turma, até mesmo mais do que ele. Eles estudavam em uma escola particular, e ele era o aluno novo que não apenas era bolsista, como também era preto. A verdade cruel era que não havia muitos alunos pretos em escolas particulares naquela cidade. A maioria estudava em escolas públicas. Os pais de Jesse tinham-lhe conseguido uma bolsa de estudos, porque queriam que ele tivesse um futuro melhor do que o deles, e não passasse seus dias atrás de um balcão de uma loja de conveniências. Mas a adaptação naquele novo ambiente não tinha sido nada fácil. A única pessoa que se aproximou para fazer contato com Jesse foi Kevin, que também era bolsista. Ele tinha se aproximado para lhe pregar uma peça, como fazia com todo mundo, porém naquele dia quase perdeu o braço, e foi então que passou a respeitá-lo e tratá-lo como um amigo. Kevin era assim o tempo inteiro, o garoto que sempre estava com as bochechas rosadas, sempre com os cachos de seus cabelos bagunçados, sempre por aí pregando peças em qualquer um que visse pela frente sem medo das consequências. O primeiro amigo branco da vida de Jesse, o primeiro que ele confiou. Depois disso veio Jonathan, também por intermédio de Kevin, e assim fecharam um grupo de 2 introvertidos e um extrovertido até demais. Quando eles entraram na sala de aula, Vincent já estava por lá junto de suas 3 melhores amigas, Melissa, Emma e Micaela. Eles estavam fazendo desenhos no quadro e o garoto tinha colocado uma mensagem no canto desejando um bom dia, decorada com flores e corações. Jonathan deu uma olhada naquilo e depois balançou a cabeça, indo deitar na mesa que usava no fundo da classe. Todos os dias era basicamente a mesma coisa. Vincent ficava tagarelando com suas amigas, vendo revistas teens e surtando por celebridades. Jonathan dormia a maior parte do tempo e só acordava no intervalo para comer alguma coisa na cantina. Era como se eles estivessem presos em uma realidade que nunca mudava, como se todos os dias fossem iguais, até que um acontecimento mudou para sempre o rumo de todas as coisas. Jonathan tinha ensaiado na garagem com Jesse e Kevin até tarde. Depois que se despediu dos dois, subiu para tomar banho. Ele tinha acabado de sair do banheiro e ainda estava com a toalha presa à cintura quando se debruçou na janela para observar o cenário noturno. Para sua surpresa, ao invés de estar cantarolando no espelho, Vincent estava parado na lateral de sua casa, bem no espaço que dividia as casas dos dois, e seus pais usavam basicamente para colocar as latas de lixo, bicicletas e algumas coisas que não usavam. Ele apurou a visão um pouco intrigado e observou a cena enquanto secava os cabelos. Não dava para saber o que estava acontecendo ali, até que alguém chegou de bicicleta e parou diante do garoto. Ele se debruçou ainda mais no parapeito, mas estava escuro e com a iluminação fraca da rua, não dava para ver quem era aquela pessoa. O único que conseguia perceber era que era um homem, um garoto da mesma idade do que a deles provavelmente
inconfortavelmente. Jonathan nunca tinha visto o vizinho com qualquer pessoa do mesmo sexo antes. Desde que o conhecia, só o via cercado de garotas. Ele estava pensando no motivo pelo qual ele estaria ali conversando escondido com um garoto de noite. Até que, com seus próprios olhos, ele viu quando ambos inclinaram seus corpos e uniram os lábios para um beijo. Aquilo foi tão chocante que por algum momento ele não teve qualquer reação. Queria desviar, queria deixar de ver aquilo, mas não conseguiu se mexer. Por um longo tempo, naquela noite, ele viu Vincent beijar alguém. Ele viu Vincent beijar um garoto. Ele é gay? Pensou consigo mesmo. É claro que o vizinho tinha todo o estereótipo do cara gay, mas nunca tinha de fato pensado sobre isso. Aquela conclusão o deixou muito confuso. Ele se sentia enjoado e estranho, também um pouco irritado sem motivo. Quer dizer, o que a sexualidade daquela pessoa que ele não gostava importava? Que diferença fazia na sua vida se Vincent estava por aí beijando homens? Mas pelo visto fazia. A imagem dele beijando aquele garoto nunca saiu de sua mente. Era como se nada tivesse acontecido quando Jonathan sentou em seu lugar na sala de aula no dia seguinte, atrasado como sempre. Kevin tinha pendurado a mochila de um garoto no ventilador de teto, e Vincent estava fazendo seu trabalho de representante da classe, o mandando tirar dali. Parecia que uma pequena comoção iria se formar, porém ele não ligou a mínima e foi sentar em seu lugar. Depois que o professor teve que tirar a mochila do ventilador, Vincent retornou para a rodinha com suas amigas e eles estavam fofocando como todos os dias sobre celebridades. Toda vez que Jonathan olhava para ele, a cena da noite anterior vinha à sua mente para atormentá-lo, e quanto mais pensava sobre, mais irritado se tornava. Como se não bastasse o fato de serem vizinhos, seus pais tinham uma tradição desde sempre. As famílias se reuniam para jantar toda sexta-feira. Por isso, por mais que quisessem ignorar a presença um do outro, eles eram obrigados a dividir a mesa pelo menos uma vez na semana. O daquela noite estava sendo preparado na casa dos Belchior. Jonathan preferia quando era assim, pois podia ficar trancado no quarto e só descer na hora de comer para socializar. Ele estava sentado na cama, tentando compor alguma coisa no violão, quando ouviu o grito de sua mãe o chamando para jantar. Assim que desceu, Vincent estava sorridente e falante como sempre, carregando os pratos de comida até a mesa como se aquela fosse a sua casa. Sua raiva perante a situação da noite passada estava no ápice, então ele mal estava encarando os demais. Como sempre, o assunto à mesa eram futilidades, questões de trabalho e perguntas sobre a escola. O vizinho estava exibindo suas notas altas, tinha sido chamado para cantar o hino da escola em um evento esportivo na próxima semana, e a própria diretora o tinha parabenizado por ser um dos melhores alunos da escola. Enquanto ele se gabava, o outro sentia os olhos de seus pais sobre ele. "E o que você tem a nos dizer sobre as suas notas, filho?" Seu pai tomou a palavra. "Você não pode continuar brincando de guitarra pelo resto da vida." Jonathan nem sequer ergueu os olhos do prato, mas a mão que segurava o garfo estava tremendo de leve. "Tio, você devia ser mais duro com ele. Os professores já disseram que se ele continuar chegando atrasado todos os dias, vai repetir de ano." Vincent o expôs. "Repetir de ano?" Seu pai chamou sua atenção. "Jonathan Belchior, nem ouse." O garoto respirou fundo e então levantou. "Perdi o apetite. Com licença." Ele estava prestes a se retirar quando seu pai o freou. "Você não vai fugir do problema desse jeito", insistiu. "Eu nem estou sendo grosseiro com você, apenas estou pedindo para que faça o mínimo. Por que você não pode ser um pouco responsável e dedicado como o Vincent?" Aquela era a gota d'água. Não tinha nada no mundo que odiasse mais do que ser comparado ao vizinho. Ele deu uma olhada rápida na mesa para todos aqueles rostos que agora o julgavam, e um sorrisinho esquisito se formou em seus lábios. "Você quer ter um filho como ele?" riu debochado. "Quer ter um filho gay?" Ao ouvirem aquela palavra, todos à mesa arregalaram os olhos, especialmente Vincent. "Você pensa que eu não te vi beijando um garoto escondido ao lado de casa esses dias?" Continuou a atacá-lo. "Todo mundo já imaginava que você era gay. Eu só tive a comprovação." Os Castello encararam o filho em choque, e ele se sentiu tão pressionado com todos aqueles olhares em sua direção
direção que levantou e saiu correndo para fora da casa, logo sendo acompanhado pelos pais. Depois disso, apenas a família Belchior permaneceu na sala de jantar. Você realmente quer que eu seja como ele? Jonathan perguntou ao pai e então saiu correndo para o quarto antes que ele pudesse responder. Ele trancou a porta, se jogou na cama e afundou o rosto no colchão, sentindo o corpo inteiro tremer. Não sabia por que tinha feito isso. Tinha sido possuído pela raiva e explodiu. Parecia que tudo sobre Vincent, especialmente o fato de ele ser gay, o deixava muito mais irritado do que devia. Foi então que começou a ouvir gritos e levantou para espiar pela janela. Não era como se quisesse bisbilhotar, porém os vizinhos estavam aos berros no quarto ao lado. "O que vocês querem que eu diga?" Vincent respondeu aos prantos. "Sim, mãe. Sim, pai. Eu sou gay. Eu gosto de garotos." Ao ouvir aquela resposta, a mãe do garoto acertou um tapa com força no rosto dele e depois começou a chorar também. Jonathan tinha conseguido ver a cena pela janela e engoliu em seco. "Você está de castigo", o pai dele gritou. "De hoje em diante, você só sai do quarto com a minha permissão. E eu também vou desligar a internet até que você volte a ser uma pessoa normal." A porta do quarto foi batida com força e quando Vincent estava finalmente sozinho, ele caiu de joelhos aos soluços. Jonathan engoliu em seco e sentiu algo ruim no peito. Naquele momento, estava arrependido do que fez. Por um longo tempo, naquela noite, ele ficou olhando para as costas de seu vizinho choroso do outro lado da janela, sem saber o que fazer ou o que sentir. Jonathan estava babando no travesseiro quando ouviu a voz de sua mãe vindo de algum lugar e logo sentiu como se seu tornozelo estivesse sendo puxado. Assim que abriu os olhos, confuso e com o cabelo todo amassado, ela ordenou que ele fosse se vestir e descesse em 5 minutos. Ao olhar para o relógio da cama, viu que eram 7 da manhã. Aquilo era um castigo? Depois de ser expulso da própria cama, ele desceu resmungando e xingando todo mundo, até que viu quem estava na sala. Vincent com uma expressão sombria e o pai dele. Ele coçou a cabeça e ficou pensando o que diabos aqueles dois queriam ali tão cedo pela manhã. "Jonathan, que bom que acordou." O homem se dirigiu a ele. "Precisamos conversar." Intrigado com aquela situação estranha, ele sentou no sofá em frente aos outros dois e ao lado de seus pais. Será que iria levar uma bronca pelo que disse na noite do jantar? "Meu filho precisa de uma ajuda para voltar a ser um garoto normal como você." O Sr. Castelo começou. "Por isso, eu tive pensando e cheguei à conclusão de que você precisa tomar conta dele por mim." Os olhos do garoto lentamente se arregalaram e ele limpou a garganta um tanto confuso. Tomar conta? Parecia que seu vizinho não podia estar mais descontente com aquela informação. Seus olhos avermelhados e inchados de tanto chorar nem sequer encontraram os dele, apenas foram pousar direto no tapete aos seus pés. "Desculpe, senhor, acho que eu não entendi." Ele foi sincero. "Jonathan, eu preciso que você fique de olho no meu filho, na ida para a escola, durante as aulas e na saída", explicou. "Preciso que você esteja sempre ao redor dele para impedi-lo de fazer qualquer coisa inapropriada." Ele respirou fundo. "Você é o único homem no mundo a qual eu confiaria o meu filho. Sei que você pode fazê-lo voltar ao normal." Vincent revirou os olhos discretamente e o outro não soube o que dizer. Aquilo só podia ser um castigo, ter que ficar o tempo todo com aquela pessoa que ele odiava. "É claro que eu vou te pagar." O homem tirou a carteira do bolso e colocou uma nota de 100 na mão dele. "Está bom como um pagamento semanal?" Jonathan olhou para aquele dinheiro e de repente a ideia de ser babá daquele garoto não parecia tão ruim. Além do mais, tudo aquilo de "você é o único homem no mundo a qual eu confiaria o meu filho" tinha enchido o seu ego. De repente, ele era o filho correto e o outro era o problemático. Aquela não era uma virada maravilhosa nos acontecimentos? Foi por causa disso que ele colocou aquela nota em seu bolso e considerou o trato fechado. Para o desespero de Vincent, de hoje em diante, ele seria como a sua sombra.
Meus queridos, é assim que termina o primeiro capítulo de Primeiro Amor na Casa ao Lado. Mano, que capítulo tenso, né? A história já começa ali com algumas reviravoltas e eu realmente tô ansioso pra saber como as coisas vão avançar. Primeiramente, vamos falar uma coisa aqui. Jonathan, a gente pode aí entender as suas motivações, que seus pais comparavam você muito ali com Vincent, mas nada no mundo, meu queridão, justifica você expor a sexualidade de alguém para os pais dela, tá? Ou para o mundo, ou para qualquer pessoa. Você foi bem babaquinha. É óbvio que a gente viu ali que você se arrependeu, mas mesmo assim, meu querido, olha, tá difícil, né? A gente já viu aí, gente, que aparentemente o Jonathan, ele tá ali com o ciúminho do Vincent, porque o Vincent tava pegando outro cara. Essa raivinha que ele sente ali é um amor reprimido. E, mano, eu quero muito saber como isso vai acontecer. Eu não sei quem vocês imaginaram que estavam aí atuando nessa série, mas eu, assim, na minha cabeça, me veio na mente o Santa e o Wirt. Eu não sei porquê. Eles têm as mesmas características dos personagens? Obviamente que não. Mas pra mim, veio os dois na minha mente. Santa Wirt ficou aí na minha mente, não sei porquê. Mas eu não conseguiria ver o Wirt ou o Santa sendo enemies to lovers, não. Porque eles são muito fofos. Não sei, quem sabe um dia. Mas, mano, eu amei esse primeiro capítulo. Foi incrível. Cami, parabéns pela escrita. Que escrita maravilhosa, super rápida, super levinha. Eu tô apaixonado por esse primeiro capítulo. Eu quero muito ler o segundo. E se vocês gostaram muito, gente, desse quadro, deixem um like aí, porque se a gente tiver muitos likes, eu trago o segundo capítulo aqui pra vocês. Só vou trazer se a gente tiver muitos likes nesse vídeo. Se vocês gostarem, então deixa o like. Se vocês não gostarem, vocês não precisam deixar nada, porque eu vou avaliar se vocês gostaram, se vocês deixarem um like. Se vocês querem saber a conclusão aí do livro, deixe um like aí pra gente continuar lendo os outros capítulos. Mano, eu demorei pra ler esse livro, tá? Porque eu tentei fazer uma voz legal aqui pra vocês, fui fazendo uma narração e deu 1h09 de material bruto. Então, por favor, me valorizem. Se vocês puderem, por favor, gente, seja membro aqui do canal e me ajuda a eu ficar editando esses vídeos, porque isso aqui vai dar muito trabalho. Então, por favor, seja membro aí do canal, me ajuda, que eu vou te agradecer do fundo do meu coração. A partir de R$ 7,99 você pode ser membro. Me ajuda aí, gente, porque essas coisas ajudam muito o criador de conteúdo. E agora eu tô trabalhando inteiramente com o YouTube, então, por favor, me ajuda, gente. Eu tô com medo, eu tô com muito medo. Dê esse passo aí, trabalhar apenas com o YouTube vai ser complicado. Vamos ver como que vai ser, vamos testar aí, tem até o fim do ano pra gente se ajustar a nossa vida real aí, tá bom? Se você quiser me apoiar me mandando um pix ou me mandando um valeu, está aí na tela. Manda um pix, manda um valeu, qualquer valor, eu te agradeço muito do fundo do meu coração. A nota que eu daria pra esse capítulo, eu acho que eu daria 4 de 5 estrelas. Eu acho que, Cami, você poderia colocar um pouco mais de diálogos. Eu não sei como é o seu método de escrita, mas eu gosto muito de diálogos. Eu acho que quanto mais diálogos, mais interativo o livro fica e mais atraente fica, porque eu acho que diálogos é aquele momento de respiro e não fica só tanto texto, 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 e a gente conhece mais um pouco dos pensamentos dos personagens quando eles estão falando nos diálogos. Fica aí uma diquinha pra você, me desculpa se eu tô interferindo muito, mas eu acho que uma nota 4 de 5 aí tá ótimo. E é isso, gente, comentem aqui embaixo também qual foi a sua opinião sobre esse capítulo. Vocês concordam com o Jonathan? Vocês estão do lado ali do Vincent? Vincent, olha, já quero ser seu amigo, você gosta de escutar Madonna, você gosta de Lady Gaga, olha, vem pra cá, é Britney, não é Lady Gaga, é Britney. Assim, tanto faz, todas são divas pop, eu amo bastante. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, vão lá ler o livro no Wattpad da Cami. O livro já tem 15 capítulos, então se você quiser ficar um pouco aí mais à minha frente, você pode ler os capítulos, mas não me dê spoiler. Se vocês derem spoiler, eu bloqueio aqui do canal, hein? Um beijão, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!